RTM, Rádio Transmundial de Portugal. A RTM apresenta Parar para Pensar. Temas atuais com uma perspectiva bíblica. Todas as semanas com Francisco Sacoenda Doido. Olá, meu amigo, graça e paz da parte de Deus e da do Senhor Jesus Cristo. Seja bem-vindo a mais uma edição deste espaço Parar para Pensar. É sempre um enorme prazer regressar a esta edição e poder contar com sua atenção e com o seu feedback dentro dos canais que nos estejam eventualmente disponíveis. Hoje gostava de convidá-lo a pensar no valor da nossa confiança em Deus. Sim, vivemos numa sociedade onde confiar já começa a ser uma das 1000 formas de morrer, digamos assim. Quantas pessoas confiaram o acesso à sua casa a um amigo e hoje choram pelo fracasso de seus casamentos? Empresas estão passando por uma fase de quase falência porque o funcionário a quem muito se confiou foi uma autêntica decepção. Padres a quem se confiou adolescentes para os poder educar, estes foram abusados de modo animal, insano e eu diria mesmo demoníaco. Pastores também, aos quais se confiou segredos e proximidade, mostraram-se carrascos, não é? E motivo de autêntica vergonha e também de grande chacota. Mas tudo isso que disse até agora não pode nos parecer surpresa, não é? Já que todos nós sabemos pelas Escrituras que é até maldição confiar homem no homem. Claro que podemos e devemos confiar nas pessoas, mas sempre sabendo que só um ser é passível de total confiança e este ser é Deus. Antes de ler o meu texto de hoje, peço-te que analise comigo o presente cenário. Ao que tudo indica, a nossa sociedade pós-moderna tem vindo a querer banir Deus de tudo quanto pensa e acredita. E parece que agora chegamos à fase, não é, em que Deus é visto como um desmancha, como um estraga-prazeres. Eu fiquei realmente feliz quando li as palavras achadas em Isaías capítulo 26, versículo 4, que diz: confia no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Confia no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Que texto magnífico, não achas mesmo? Bom, os países que não possuem relações muito boas, esses países passam a vida a investigar tudo e mais alguma coisa com respeito ao outro país. Praticamente não existe um país sequer que não tenha um serviço de agentes secretos, ou se quisermos, uma agência de serviços secretos. Mas por quê? Porque nem mesmo um simples cidadão é de total confiança. Mas no texto que li, o profeta Isaías nos apresenta uma série de considerações em torno da confiança em Deus. Primeiro, o meu texto apresenta a confiança em Deus como sendo uma necessidade atemporal. Depois o meu texto diz: confia no Senhor perpetuamente. Seguidamente, o profeta apresenta uma boa razão para isso, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Aqui então está implícito a essência da natureza de Deus. Ou dito de outra forma, pelo facto de Deus ser de natureza imutável, nós podemos confiar nele atemporalmente, ou seja, em todo momento e a toda hora, não obstante o que todo mundo e a toda hora vai dizendo sobre Deus. A desgraça da nossa sociedade, então, sociedade pós-moderna, começa justamente aqui. Nós às vezes cometemos o mesmo erro do povo de Israel do tempo de Jeremias, sobre o qual é dito em Jeremias capítulo 2, versículo 13, se a memória não me atrasou, porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Aqui estão os 2 males que o povo cometeu. Deixou o Senhor e procurou providenciar água para sua sede usando de outras fontes que o Senhor não aprovava. Então precisamos considerar que confiar no Senhor é como permanecer bebendo da água que vem de uma fonte exclusiva, limpa e permanente.
Uma vez ouvi uma reportagem falando da água, sobre a redução da quantidade de água no planeta. Parece que daqui a mais alguns anos, essa humanidade que polui o ambiente, pode começar a entrar em grandes conflitos por causa da água. Bom, o mundo, de modo muito recorrente, decidiu confiar em suas emoções para, então, determinar sobre o seu corpo. Políticos no mundo todo andam com os olhos vendados, tudo porque o poder, não é, engessou os seus corações e nem mesmo são mais de confiança para os cidadãos. Só para referir também, por exemplo, o número de traições, né, relações conjugais que resultam em traição ou mesmo até adultério, como vamos chamar biblicamente de adultério, sobe exponencialmente e que parece que os advogados e juízes já devam estar cansados de administrar questões de divórcio em seus escritórios. A depressão, por exemplo, é fruto de uma confiança frustrada ou de uma desconfiança exagerada. Então, eu aprendo afinal que confiar no Senhor é de grande valor porque nos cura, não é? Nos orienta e também permite que nossas lágrimas sejam realmente expressão de dores inevitáveis e não o choramingo, não um conjunto de choramingos egoístas, digamos assim. Confiar em Deus começa a ser agora a fronteira que separa as ovelhas dos cabritos, não é? As mulheres feministas ou masculinizadas de um lado e os homens machistas e dos homens conforme a vontade de Deus também do outro lado. Confiar em Deus começa a ser agora uma fronteira que separa as ovelhas e os cabritos, que separa as mulheres virtuosas e as mulheres feministas masculinizadas de um lado, ou até mesmo também os homens que amam suas esposas e os homens machistas que se tornaram um grande problema para a nossa sociedade. Não é? Eu espero que você mantenha sua confiança nele e você verá a mão dele, a mão de Deus, portanto, operando em sua vida de modo extraordinário e como nunca. E no final da jornada, você será capaz de chorar com lágrimas de alegria e no final de tudo poder dizer: Deus, confiar em ti numa sociedade orgulhosa e cheia de ismos e ideologias foi a melhor decisão da minha vida. Pense nisso, viva feliz com Jesus, fique com a bênção de Deus e eu espero por si na próxima edição. Um abraço. Apresentamos Parar para Pensar, um programa semanal com Francisco Sacoenda Doido. Este conteúdo está disponível nas principais plataformas digitais. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.